A dor que se transforma em colo, e o colo que nunca veio. Imagine a cena. Uma mulher adulta, sozinha em casa, sentada na penumbra do próprio quarto, embala no colo um bebê de silicone. Ele não chora, também não rejeita. Apenas existe, imóvel, dócil, previsível. E naquele gesto silencioso, há mais verdade emocional do que muitos seriam capazes de compreender. O que leva uma mente racional, muitas vezes instruída, a desejar a companhia de algo que não está vivo? A resposta está longe do julgamento fácil. Porque por trás do que parece bizarro, existe uma dor legítima. E onde há dor legítima, há uma história que precisa ser ouvida. O fenômeno dos bebês reborn não é uma excentricidade a ser ridicularizada. É uma forma de expressão simbólica do que faltou e do que ainda faz falta. Como diria Pedro Calabres, toda emoção é uma tentativa do cérebro de nos proteger. Mesmo quando ela nos parece incompreensível, o cérebro está tentando encontrar uma saída para o vazio. É disso que estamos falando aqui, de um vazio emocional que não foi preenchido nas fases mais fundamentais da vida, de um afeto que não veio quando mais se precisava, de uma ausência que não foi esquecida, apenas silenciada. A memória emocional é diferente da memória racional. Ela não depende de palavras ou lembranças nítidas, ela se grava no corpo, no sistema nervoso, nas respostas automáticas do cérebro. Esther Perel nos lembra que o desejo de conexão não desaparece com a ausência de afeto, ele se transforma. O cérebro aprende a sobreviver emocionalmente, recriando vínculos simbólicos. Às vezes, para sentir o que nunca foi sentido, ele inventa o que nunca existiu. E aqui entra um ponto de vista filosófico profundo. Sêneca dizia: não é o que nos falta que nos fere, mas aquilo que nunca tivemos e aprendemos a fingir que não doeu. Essa frase resume o movimento interno de muitas mulheres que, ao adotarem um bebê reborn, não estão tentando voltar à infância. Estão tentando, pela primeira vez, construir dentro de si um espaço de acolhimento que nunca receberam. Não se trata de loucura. Trata-se de neurociência, trata-se de comportamento adaptativo. E, acima de tudo, trata-se de humanidade. Porque o cérebro humano não desiste de buscar afeto, mesmo quando precisa criá-lo em silêncio na forma de um bebê que não chora, mas também nunca vai embora. O carinho que o cérebro nunca recebeu, mas ainda deseja. O afeto molda o cérebro desde os primeiros dias de vida. Um olhar amoroso, um toque constante, um colo presente, todos esses gestos aparentemente simples atuam como estímulos diretos para a produção de ocitocina, a chamada molécula do vínculo. Essa substância não apenas proporciona bem-estar, mas regula os níveis de estresse e fortalece a sensação de segurança emocional. Quando esses estímulos não ocorrem, o cérebro não simplesmente se adapta à ausência. Ele registra esse vazio afetivo como ameaça, criando o que os especialistas chamam de um vácuo neuroafetivo. Não se trata de falta de amor como ideia abstrata. Trata-se de um corpo que nunca sentiu cuidado, um sistema nervoso que nunca conheceu repouso. E o cérebro, que é uma máquina de sobrevivência, tenta preencher esse buraco da única forma que sabe, criando substituições simbólicas. A mulher que foi emocionalmente ignorada na infância pode se tornar a adulta que, anos depois, anseia por um colo simbólico onde finalmente possa repousar. E aqui entra o bebê reborn. Ele não representa uma volta infantilizada ao passado, mas uma tentativa do cérebro de recriar, agora sob controle, uma experiência emocional segura. O que parece regressão é, na verdade, uma construção simbólica de reparação. O cérebro não é lógico, ele é adaptativo. Ele não busca coerência racional, mas caminhos que tragam segurança afetiva. É por isso que a mente aceita a presença silenciosa de um boneco
como fonte de conforto. Porque, mesmo que ele não seja vivo, ele representa o que faltou: constância, acolhimento, previsibilidade. Essa busca não é fraqueza. É uma prova da incrível capacidade humana de encontrar jeitos de sobreviver emocionalmente, mesmo depois de anos de abandono afetivo. O bebê reborn não é o problema. Ele é um sinal de que o carinho ainda é desejado e, de alguma forma, buscado. Mesmo que tardiamente, mesmo que em silêncio. O cérebro e a ilusão segura, porque algo inanimado pode trazer alívio emocional. Nos bastidores do nosso funcionamento emocional, o cérebro é movido por uma lógica simples e poderosa. Previsibilidade traz segurança. Isso é ainda mais verdadeiro em cérebros feridos por abandono, negligência ou rejeição. Quando o afeto foi incerto ou doloroso, o cérebro passa a reagir com ansiedade diante de qualquer possibilidade de instabilidade relacional. Nesse cenário, um bebê de silicone oferece um tipo raro de segurança. Ele não grita, não rejeita, não abandona. Está sempre ali, imóvel, acessível, obediente. Essa previsibilidade absoluta é um alívio para uma mente que aprendeu a esperar sempre pelo abandono. A amígdala cerebral, região do cérebro responsável por detectar ameaças e ativar o medo, é hiperestimulada em pessoas com histórico de traumas relacionais. Quando não há risco de rejeição, como no caso de um objeto inanimado, essa amígdala se acalma. O resultado é uma experiência subjetiva de alívio emocional. O bebê reborn, nesse contexto, se torna uma âncora afetiva, não porque ele oferece amor real, mas porque simboliza um tipo de vínculo que nunca decepciona. Ele é o oposto do abandono. Ele está sempre disponível. Ele não exige, ele não impõe, ele apenas existe, como uma presença emocional segura para um cérebro cansado de incerteza. Há algo de profundamente humano nesse gesto, como se a mente dissesse: se não posso confiar no outro, confiarei no que não me fere. Pedro Calabres talvez resumisse assim: às vezes, a mente finge que é cuidado, só para não morrer de ausência. Esse fingimento não é ilusão frívola. É uma construção de sobrevivência, porque para o cérebro, a sensação de estar acolhido vale mais do que a lógica de estar acompanhado. E se a única forma de experimentar esse acolhimento é com algo que não vive, ainda assim o alívio é real. O amor como memória que nunca existiu, como o afeto ausente molda o futuro emocional. O que acontece quando uma pessoa cresce sem registro emocional de ter sido amada? Não se trata de falta de eventos visíveis, mas da ausência de algo mais sutil, mais profundo. Trata-se de não ter memória corporal, de um afeto contínuo, previsível e seguro. Segundo o neurocientista Antônio Damasio, o sentimento é uma representação mental de estados corporais. Se o corpo não experimentou repetidamente o acolhimento, o toque, o carinho, então o cérebro não tem material para construir uma narrativa emocional de ter sido amado. O resultado disso é uma sensação persistente de vazio, de um buraco afetivo que não se sabe exatamente de onde vem. Muitas mulheres descrevem essa experiência com frases como: eu não sei o que sinto, ou parece que algo me falta, mas não sei o que é. Essa confusão não é imaturidade. É consequência direta da ausência de referências afetivas claras na infância. Sem essas referências, o cérebro se torna um terreno de incertezas emocionais. A carência afetiva não é um defeito de personalidade, é uma herança neurológica que o tempo não apaga. O bebê reborn, nesse sentido, é uma tentativa de simbolizar o que faltou, a sensação de estar segura, o conforto de um colo que nunca falha, a previsibilidade de um vínculo que não se rompe. O cérebro não busca verdades objetivas. Ele busca sentido afetivo. E quando esse sentido não foi construído nas experiências reais, ele tenta criá-lo por vias simbólicas. O reborn, então,
se torna a memória de um amor que nunca existiu, mas que o cérebro ainda precisa sentir para continuar tentando viver. Esse tipo de substituição simbólica não é uma fuga irracional, é uma ponte, um recurso que permite à psique atravessar o deserto emocional deixado por uma infância negligenciada. Não é ilusão, é tentativa de sobrevivência emocional. É, muitas vezes, o único caminho possível até que um vínculo real e consciente possa ser construído. A metáfora do colo invisível, o gesto silencioso de quem tenta se curar sem saber. O bebê reborn é o colo invisível que a mulher oferece a si mesma, não como uma brincadeira, mas como um gesto de autoparentalidade inconsciente. É como se, sem saber, ela dissesse: já que ninguém me segurou, eu me seguro. Esse gesto, que pode parecer estranho ou patético para quem vê de fora, é, na verdade, um testemunho silencioso de sabedoria emocional. Uma tentativa de reconfigurar um elo perdido, ou talvez nunca vivido. Essa mulher não quer um filho real. O que ela deseja, na verdade, é construir um elo simbólico com algo que represente a chance de cuidar da parte dela que nunca foi cuidada. Não é desejo de maternidade, é desejo de reparação. Pedro Calabres talvez dissesse: o cérebro cria substitutos emocionais quando a realidade não oferece amparo. E essa substituição não acontece apenas com bebês reborn. Ela pode surgir em muitas formas. Um animal de estimação que ocupa o lugar de um afeto que faltou. Um altar criado para falar com alguém que não está mais. Um diário escrito como se fosse uma conversa. Um objeto guardado com reverência. Uma fantasia recorrente. Todos são expressões do mesmo movimento, o de tentar construir em silêncio o colo que nunca veio. A metáfora do colo invisível é, portanto, uma das mais poderosas imagens da resiliência emocional. Não se trata de fraqueza ou fuga. Trata-se de alguém tentando, com os recursos que tem, se manter inteira num mundo que tantas vezes nos parte em pedaços. A linha tênue entre o alívio simbólico e o aprisionamento emocional. O bebê reborn pode ser um recurso terapêutico simbólico, mas também pode se transformar num espaço de aprisionamento emocional, especialmente quando se torna a única fonte de conexão afetiva disponível. A neurociência não julga, mas alerta. O alívio emocional é válido, mas se ele não vier acompanhado de elaboração emocional, ele pode funcionar como um congelamento da dor, um modo de não senti-la por completo, mas também de nunca superá-la. A pergunta que surge então é: o que esse bebê reborn está tentando preencher? Quando o simbólico substitui o real por tempo demais, há o risco de interromper o desenvolvimento emocional. Porque vínculos simbólicos são um ponto de partida, não um destino. São um modo de acalmar o cérebro até que ele esteja pronto para interagir com a realidade sem tanto medo. O uso consciente desses símbolos, sejam eles um reborn, um altar ou um objeto carregado de significado, pode abrir portas importantes para o autoconhecimento. Mas o ideal é que se tornem pontes, que sirvam para visitar o passado, sim, mas também para reconstruir o presente, com vínculos reais, com pessoas vivas, com novas histórias. A mulher que embala um bebê reborn em silêncio pode estar dizendo ao mundo: aqui dentro ainda há feridas. Mas ela também pode estar dizendo: já estou começando a cuidar delas. Tudo depende de como essa experiência é vivida, como reparação ou como fuga, como ponte ou como prisão, como gesto de coragem ou como recusa em seguir adiante. E essa diferença, embora sutil, pode mudar todo o percurso emocional de uma vida.